Prós e contras, e eu convido você a participar do nosso debate comentando nas redes sociais, @JovemPanNews, ou participando lá pelo nosso site, a enquete está no ar, jovempan.com.br. A agressividade, o tom mais enfático, mais bélico entre os candidatos, os dois lados, pode, nesse momento da campanha, virar o voto do primeiro turno? Sim ou não? 58,5% dizem que sim, 41,5% dizem que não. Vamos saber a opinião dos nossos convidados, porque a gente tem debate agora aqui no Prós e Contras. Estamos recebendo Felipe Barros, deputado federal pelo Paraná, Mário Sérgio Lepre, cientista político e professor da PUC do Paraná, e também a Maíra Goulart, professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu quero cumprimentá-los, agradecê-los aqui pela presença. Começo com o senhor, deputado, perguntando o seguinte: da experiência que o senhor tem na política, a postura mais bélica, esse tom mais forte, que eventualmente pode até ser uma mudança de perfil do que o candidato apresentou até aqui, eventualmente, isso vale não só para a disputa majoritária, mas para os estados, aí não presidencial, mas para os estados também, pode mudar a posição dos eleitores? Quem votou de um lado pode votar do outro, aqueles indecisos podem acabar escolhendo um candidato em função dessas falas mais enfáticas, deputado? Boa tarde. Boa tarde, Carlos, aos telespectadores da Jovem Pan News. Cumprimento o professor Mário Sérgio Lepre, daqui de Londrina também, e a doutora Mayra. Veja, é claro que um debate requer sempre estratégia. Um debate você precisa saber o momento em que se fala de maneira mais incisiva, o momento em que se fala de maneira mais suave. Agora, o fato é que, finalmente, nós teremos um debate. Os debates do primeiro turno, por exigência legal, nós temos que ter todos os candidatos daqueles partidos que têm representação no Congresso Nacional. Então, muitas vezes, aqueles que estão em primeiros colocados nas pesquisas se enfrentam em poucos momentos nesses debates do primeiro turno. Já no segundo turno, é que se tem, de fato, um debate. E debate não é uma conversa de maricas, né? É um debate de propostas completamente diferentes. São dois projetos antagônicos que estão na disputa. Então, o debate, no meu ponto de vista, vai ser, sim, acalorado e tem que ser dessa maneira. Professora Maíra, qual que é a avaliação da senhora? Porque pode ter também os dois lados, né? A mudança de tom pode acabar afastando aqueles que, de alguma maneira, estavam buscando uma figura mais ponderada, um tom mais comedido. A tendência é ganhar mais ou perder mais mudando essa chave? Boa tarde. Boa tarde, gente. Eu queria saudar a todos e eu queria dizer que um debate de maricas pode ser muito acalorado e que não faz muito sentido a gente utilizar esse tipo de terminologia hoje em dia, em 2022. Indo para o tema que você me questionou, eu concordo completamente. Eu acho que o tom agressivo, ele pode sim afastar os indecisos e mesmo já decididos, né? Podem gerar desconforto, porque a agressividade muitas vezes parece medo, parece fragilidade. E eu tenho observado nas campanhas a seguinte estratégia, tanto na campanha do Lula como na do Bolsonaro, de delegar essa tarefa de ser agressivo com o oponente para outras pessoas. No caso do debate, os debates anteriores, foi a figura do padre Kelmon. No caso dessa semana, foi a figura da Damares, que fez uma acusação muito grotesca envolvendo satanismo, crianças, pedofilia. E no caso da campanha do Lula, o Janones tem cumprido um pouco esse papel de subir o tom e, às vezes, até perder a mão na mobilização de questões que são agressivas, mas que muitas vezes também mobilizam distorções da realidade. Terceirizar essa posição aí mais agressiva pode ser uma estratégia, professor Lepre, mas no debate não tem como fugir disso, porque ali é um contra um. Eles vão ter que assumir uma posição. Qual que é a aposta do senhor nesse sentido? Boa tarde, Aros. Boa tarde, deputado Felipe. Parabéns pela votação no Paraná. Boa tarde, doutora Mayra. Então, o debate, o momento é muito interessante. Por quê? Porque você tem um segundo turno em que tem dois candidatos. Então, obviamente, o debate é mais cara a cara. Então, não dá para fugir, não dá para você utilizar muitos subterfúgios
Por quê? Porque, obviamente, que as duas campanhas vão trazer todos os argumentos naquele momento. Então, você vai ter o candidato que está preparado, ele vai saber exatamente aquilo que ele tem ao seu lado e aquelas bombas que virão do lado contrário. Então, um bom preparo é exatamente o candidato saber que aquele momento, o que pode vir e, de repente, trazer alguma pergunta mais indelicada e que pode exigir, de repente, uma resposta, né, que, dependendo da situação, se não houver o preparo, pode sim cair em alguma casca de banana, né? E isso vai fazer com que o tom se exacerbe. Então, eu acredito que debate cara a cara é aquele em que os dois candidatos vão se estudando. Então, dificilmente um candidato vai chegar e já num tom mais agressivo, tentar algum tipo de cartada. Eu acredito que nos primeiros momentos do debate vai haver um estudo dos dois, em que os posicionamentos, etc. E aí sim a construção daquilo que é um argumento. Então, a construção do argumento está vinculada ao candidato e às campanhas. As campanhas, com certeza, sabem toda aquela artilharia que tem e que pode ser usada, mas que artilharia? É aquilo que você tem para mostrar. Então, os candidatos sabem disso. E, obviamente, que vão tentar pautar o outro. A tentativa de pautar o outro é que pode, sim, favorecer um em detrimento do outro. Por quê? Porque se você conseguir usar aquele arsenal que você tem, aquele cabedal de informações, e conseguir encurralar o outro em alguns pontos, obviamente que aí é que está a sua vantagem. Então, me parece que quando você tem o cara a cara, a situação é bem mais conflituosa, mas ela também é no sentido de que o estudo dos dois, naquele momento, é que vai decidir exatamente o percurso do debate. A gente confirmou aqui nesse segundo turno, pelo menos no caso da disputa presidencial, deputado, a polarização que já vinha se desenhando muito antes do início do período oficial aí das eleições, ou seja, do início das campanhas, né? O segundo turno acabou confirmando tudo isso. E também nos leva à reflexão sobre essa polarização e a parcela da população que ficou fora desse ambiente polarizado, um versus o outro ali. A gente teve gente que se absteve, gente que votou em outros candidatos, e de alguma maneira, nesse período aqui, neste momento, a busca é por essas pessoas que estão fora desse espectro. Essa mudança de tom, ela tem que ser medida de alguma maneira para que não se afaste de um lado e de outro. A gente tem, claro, outros fatores como rejeição para considerar, mas para que não se afaste de um lado e de outro essas pessoas que se tenta trazer para perto. Qual que é a leitura do senhor sobre essa parcela da população que nos colocou nem em defesa de um, nem em defesa do outro? Veja, eu tenho dito, inclusive, que nós precisamos ter em mente que é um debate que é feito entre o atual presidente da República e um cidadão que foi preso, um bandido, que foi descondenado pelo Supremo Tribunal Federal com o simples objetivo de disputar as eleições. E o que nós estamos vendo é uma máquina toda em favor ao descondenado. O Tribunal Superior Eleitoral agindo muitas vezes partidariamente, em especial o ministro Alexandre de Moraes, a decisão dele proibiu a investigação de alguns institutos de pesquisa, foi mais uma prova disso. Não se pode falar absolutamente nada sobre o descondenado que o Tribunal Superior Eleitoral censura. Estamos, inclusive, vendo veículos de imprensa sendo censurados nesses últimos dias, como a Gazeta do Povo e ameaças à própria Jovem Pan. Em contrapartida, o Lula pode falar tudo de todos. Então, já há uma desigualdade nesse debate. O debate, frente a frente, entre os candidatos, é a oportunidade que se tem de esclarecer tudo isso, de colocar para a população de uma maneira muito clara tudo o que aconteceu nos governos petistas ao longo desses últimos anos e, da mesma forma, de prestar conta do trabalho que foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, são duas frentes. Uma é mostrar aquilo que foi feito. E a segunda frente é desmascarar as mentiras que vêm sendo ditas pelo candidato descondenado e o seu grupo. A senhora avalia dessa maneira também, professora? Queria ouvi-la sobre esse mesmo tópico, pegando carona na reflexão do deputado.
Eu não concordo, não, mas eu acho interessante salientar a questão do uso da máquina, porque se há uso da máquina, a gente observa nessa eleição algo inédito, né? Todo candidato incumbente tende a usar a máquina a seu favor. Isso não é Jair Bolsonaro que inventou isso. Todo candidato no poder, à eleição ou para eleger seu sucessor, tende a usar os recursos públicos para fazer obra, para circular pelo país, para ser conhecido. Mas o tipo de utilização da máquina que a gente tem visto nessa eleição é inédito. A gente tem mais de 40 bilhões de reais sendo jogados na sociedade de maneira completamente desarticulada e eleitoreira, desarticulada com projetos de desenvolvimento, com políticas públicas de longo prazo, com uma ideia de desenvolvimento. Isso tem muito a ver com o que eu acredito que a gente precisa encontrar no debate. A gente precisa encontrar no debate a diferenciação entre dois projetos, né? Um projeto, que é o projeto do campo progressista, que envolve a recuperação das capacidades estatais e a crítica à sociedade patriarcal, e no caso do presidente Jair Bolsonaro, a gente tem um projeto que tem a ver com a redução das capacidades estatais e o conservadorismo, ou seja, a crítica à modernização social, a crítica a novas formas antipatriarcais de estruturação da família e da sociedade. Eu acho interessante salientar essa divergência entre dois projetos de mundo e eu acho que é interessante que o eleitor consiga se posicionar diante dessas duas questões. Acho que a questão da corrupção, ela elucida muito pouco, porque ninguém é a favor da corrupção e existem casos de corrupção dos dois lados. Então, isso dificulta a escolha do eleitor. O que a gente precisa discutir é projeto, é política pública, é visão de mundo. Vai haver espaço, professor, para que esses temas mais propositivos surjam ou seremos reféns da tendência que, diante desse clima, seremos reféns de uma discussão que vai mais discutir essa polarização do que propriamente as propostas? Eu acredito que vai haver tempo, sim. Por quê? Porque, sem dúvida alguma, esses temas aparecerão. Então, por exemplo, o tema de família, eu acho até que serão trazidos, inclusive, pelo candidato Bolsonaro, né? Por quê? Porque é exatamente aquilo que divide os dois lados, né? A gente tem isso de forma muito clara. Neste momento, eu acho que, diferentemente de tudo aquilo que a gente já viu no passado, você tem dois candidatos que representam setores significativos da sociedade. Então, dois candidatos que têm coisas a mostrar. Então, tanto o Bolsonaro quanto o Lula vão tentar fazer isso. E é claro, o telespectador está ávido por saber exatamente essas diferenças. Então, eu acredito que os dois candidatos vão marcar esse posicionamento. Eu acredito que o Bolsonaro vai marcar posicionamento na defesa da família, da liberdade. Isso aí é aquilo que ele já vem falando. Então, se de repente isso escorregar, muitas vezes para um lado um pouquinho mais nervoso, enfático, pode acontecer também. Mas eu acredito que haverá um retorno. Por quê? Porque os dois candidatos sabem exatamente que precisam falar com o eleitorado, que muitas vezes não é esse eleitorado polarizado. Porque você tem, sim, o eleitorado polarizado, que eu diria que é 30% e 30%. Agora você tem um 40% aí de eleitores, que são eleitores que estão interessados naquilo que é o sentimento do momento, ou seja, a questão econômica, se o preço do combustível diminuiu, se a carestia é excessiva. Então esse é um debate que, se o candidato souber exatamente como lidar com isso, eu acredito que tem uma grande chance aí de conquistar eleitores que muitas vezes estavam até meio céticos em relação a eles. Por quê? Porque é dado que você tem a apresentar. Eu acredito que não tenha dúvida que haverá sim um certo encrispamento, mas eu não tenho dúvida que com certeza haverá sim a colocação de dados, de números, de comparações, de situação do Brasil, situação econômica do Brasil, momento. Então isso aí é fundamental, porque o eleitor que está ouvindo, ele está muito interessado em saber exatamente qual é a sua situação. Então, o debate ideológico vai existir, mas eu acredito que também haverá esse debate propositivo. Por quê? Porque é o que eu falei agora há pouco.
Quando você tem dois indivíduos frente a frente, é mais fácil de você fazer isso. Por quê? Porque você percebe as diferenças. Então, as diferenças vão ficar claras e nítidas. E aí, entre esses dois, com certeza. E com certeza você terá a possibilidade daqueles que estão indecisos ou que, de repente, podem até mudar o voto. Por quê? Porque eu diria para você que muitos eleitores ainda estão com a imagem do candidato excessivamente crispada. Então, com a apresentação daquilo que foi feito, eu acredito que sim, é possível você ter aí algumas mudanças no posicionamento, inclusive de eleitores. Só o debate é suficiente, deputado, para refazer essa imagem que o professor destaca aqui, ou seja, há uma ideia pré-concebida desses candidatos, de alguma forma. Só o debate, só o horário político. O que é capaz de promover essa mudança? A gente sabe que é um período curto também, né, nesse segundo turno. O que o senhor colocaria como um elemento importante dentro dessa estratégia para os candidatos agora? Carlos, eu tenho até feito uma avaliação das campanhas eleitorais dos últimos anos e eu tenho a impressão que os debates vêm ganhando uma importância cada vez maior. Por uma série de excesso de regulamentação das campanhas, hoje não se tem mais, como se tinha no passado, os comícios, por exemplo. Você tem hoje pouca campanha de rua, uma campanha muitas vezes até mais focada na internet, e a internet você fala para o seu próprio eleitor. Então, os debates ganham a cada campanha, de 2 em 2 anos, seja nas campanhas municipais ou nas eleições gerais, ganham um papel cada vez mais fundamental. Até a propaganda eleitoral, a gente percebe que uma parcela considerável da população assiste a campanha eleitoral daquele candidato que ela quer assistir. Depois ela simplesmente ou desliga a televisão ou desliga o rádio. Então, nos debates em que há o confronto de ideias, de propostas, e que se apresenta ao eleitor as diferenças entre os candidatos. Então, não é o único caminho, mas por conta da própria lógica das campanhas e das regulamentações que se fizeram ao longo desses últimos anos, eu acho que talvez seja o principal caminho, o debate. Agora, de alguma maneira, o desafio é furar a bolha, né, professora? De como ultrapassar esse limite daqueles que já estão ali, aquela história, vou pregar para convertido, né? Aqueles que estão ali perto já sabem, e o deputado lembrou bem, na internet muitas vezes existe essa barreira para ultrapassar. Essa bolha não está só no ambiente digital, de alguma maneira, e esse é o grande desafio? Exato, achei muito bom a pontuação do deputado sobre a importância da televisão e da campanha, né? A gente até, comparando com outras eleições, a gente tem nessa eleição as preferências já muito consolidadas, quando comparadas com os anos anteriores, né? Desde o início da campanha, a gente tem um grupo muito grande de eleitores com as suas preferências já estabelecidas. E temos, dos dois lados, líderes que são muito populares e muito conhecidos, né? E também muito rejeitados. A campanha, então, ela não tem tanto essa função de fazer conhecer os candidatos, né, porque eles já são amplamente conhecidos, são os maiores líderes populares da história recente do país. Porém, essa campanha ela vai mobilizar muito essa variável que sobrou, que é a rejeição. Se a gente tem eles já muito conhecidos e eles já muito populares, o que a gente vai mobilizar na campanha é a rejeição para tentar atrair aqueles indecisos ou que pretendiam votar em outros candidatos, para atrair um voto em nome da rejeição ao outro, né? Isso é um elemento muito importante. O segundo é um desgaste das redes em virtude da sua mobilização um tanto excessiva para veicular fake news. Então, talvez possa estar havendo uma busca pelos canais mais tradicionais de informação, porque as redes foram um objeto muito recorrente na campanha de Jair Bolsonaro de 2018 e em toda a época antes, né, quando ele era deputado federal desde 2010, a gente observa a utilização das redes para a veiculação de fake news e até para um certo negacionismo em relação à mídia tradicional e à ciência. Então, talvez, se voltar para esses canais mais legitimados e mais tradicionais de informação, seja um efeito rebote, né, desse excesso de utilização das redes. Agora, professor, tem aquela história, né, ainda pegando carona nessa ideia da rejeição, aquela história do camarada que vai votar porque jamais votaria
naquele. E aí, nesse contexto, essa discussão sobre fazer a mudança, tentar trazer o candidato, o eleitor para perto, ela se torna ainda mais complicada. A gente corre o risco de ter isso ainda mais evidenciado, uma vez que a gente teve uma parcela grande da população que se absteve? Então, no segundo turno, você tem uma população que pode ter feito abstenção no primeiro turno e pode retornar no segundo turno, exatamente por conta dessas rejeições. Então, quando a rejeição a um e a outro é alta, então, obviamente que a tendência é eu não quero aquele, aí a tendência é ir votar exatamente para evitar isso. Eu acredito que essa campanha, ela tem no Brasil algo bastante diferente, que é o seguinte, você tem dois lados que têm posicionamentos claros. Então é bem diferente de campanhas anteriores em que você falava, olha, mas o que diferencia os dois candidatos? A única coisa que diferenciava mais os candidatos em eleições anteriores era exatamente posicionamentos econômicos. Então, um posicionamento mais estatista, um posicionamento menos estatista. Mas em relação àquilo que seria uma pauta mais da sociedade, costumes, etc., não havia muito essa diferença. Então, isso ocorre agora. E exatamente saber usar isso ao seu favor pode ser fundamental. Eu acredito que no debate haverá sim uma estratégia de tentar encurralar o opositor exatamente nessa direção. Por quê? Porque algumas pautas de costumes são fundamentais, porque o eleitorado brasileiro é um eleitorado muito sagaz. Mesmo as pessoas mais simples, elas têm sim claramente algumas pautas de costumes que elas defendem. Então essas pautas de costumes, se o candidato souber trazê-las de forma clara e incisiva e mostrar o seu posicionamento, isso pode ser fundamental. Por quê? Porque você não está votando apenas na pessoa, você está votando em tudo aquilo que significa governo de pessoas. Então você já teve governo de PT e você tem agora o governo de Bolsonaro. Então você compara as duas coisas. Isso é fundamental. O debate, eu acredito que vai ser fundamental para trazer isso. Ou seja, eu tenho algo que eu fiz e o outro fez aquilo. Então, qual é a sua decisão? Você pode optar por isso que está aqui, a continuidade, ou aquilo que está lá no passado. Então, se eu conseguir mostrar que aquilo que você está vivendo agora é algo que está bom, então é aquele feel good que a pessoa pode estar sentindo, né, e principalmente na questão econômica, e mesmo nas questões que dizem respeito às pautas de costumes, porque você pode fazer comparações, você faz comparações com outros países. Então, isso trazido para o debate de forma bastante simples e direta para o telespectador é fundamental. Eu acredito que isso vai ser, sim, sem dúvida alguma, grande definidor daquilo que acontecerá pós-debate. Eu gostei dessa expressão, o eleitor brasileiro está cada vez mais sagaz, porque a gente tem também, né, deputado, um momento em que a política se discute ali no cafezinho, na hora do almoço, na mesa do bar, e de maneira a fazer com que as posições sejam defendidas e que a gente tenha discussões positivas. É saudável que a população se interesse. E é saudável também sob a perspectiva de que torna mais difícil a vida do político, que nessa mudança de tom que a gente está colocando aqui como tópico para o nosso debate, quer desdizer algo que foi dito, quer vender uma imagem que não é aquela que ele sustentou durante algum tempo, porque a população está mais capaz de colocar uma lupa sobre isso e questionar, opa, peraí, agora você está dizendo isso por quê? É também um processo de amadurecimento da nossa democracia, né, deputado? Com certeza, Carlos. E não à toa, é por essa razão que se pretende várias vezes censurar a internet. Graças à internet, hoje as pessoas têm acompanhado cada vez mais política. Eu vou contar para vocês, nessa campanha, no primeiro turno, por onde eu passava, uma das perguntas mais frequentes que eu recebia era em relação ao Supremo Tribunal Federal. As pessoas sabiam o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal, queriam saber o que o Congresso poderia fazer, o que a Câmara dos Deputados poderia fazer, o que o Senado deveria fazer e por que o Senado não fez. Essa era uma das perguntas que eu mais recebia, independente da cidade, desde cidades grandes até cidades pequenas do interior do estado do Paraná. Então, hoje, todo mundo sabe aquilo que está acontecendo em Brasília. Agora, é necessário que se faça aqui uma correção, discordando da doutora Mayra, comentou que na eleição passada, em 2018, as redes do deputado, então candidato Jair Bolsonaro, se utilizaram de fake news. Olha, eu fiz parte da CPMI das fake news em 2019 no Congresso Nacional.
E o que nós vimos ali era exatamente o contrário. Quem amplamente se utilizou de métodos de notícias falsas foi o Partido dos Trabalhadores. Depois, o próprio TSE, na pessoa do Alexandre de Moraes, quando foram julgar supostos disparos em massa de notícias falsas, o próprio Alexandre de Moraes disse: todo mundo sabe o que aconteceu. Ele disse isso, mas arquivou o processo e não tinha absolutamente nenhuma prova dentro do processo. Então, veja, essa é uma fake news de que nós utilizamos em 2018 notícias falsas. O que nós estamos vendo agora é uma crescente utilização de notícias falsas através da campanha do PT, em especial do deputado federal Janones e de sua rede de divulgação de notícias falsas. Quero ouvir rapidamente a professora, antes da gente encerrar, ainda sobre esse assunto da internet, professora, para a gente fechar. Na literatura internacional, Jair Bolsonaro é comparado com outras lideranças populistas de direita. Qual é o perfil dessas lideranças? São lideranças que são caracterizadas por um extremismo ideológico e que, portanto, têm um target, tem um alvo de eleitor que não consegue ultrapassar 30%. Você não tem um grupo tão grande de eleitores extremos dentro da população. E exatamente o que permite que eles tenham pretensões majoritárias, ou seja, que não atuem apenas como representantes de segmentos minoritários extremistas, é o medo do outro. É uma retórica maniqueísta que tende a apresentar o outro como se fosse o mal, o demônio. E é isso, esse medo manipulado, é manipular esse medo do outro que permite que um perfil ideológico extremista aglutine segmentos mais moderados por medo da esquerda, por medo do outro, por medo do Partido dos Trabalhadores, utilizando esses significantes vazios, como esquerda ou até mesmo fake news, para conseguir atrair um eleitorado não tão extremista. Então, eu acredito que essa retórica mais agressiva, ela cumpre um papel muito importante nessa reta final, sobretudo para o candidato Bolsonaro, porque o Partido dos Trabalhadores, a partir de 2002, ele tem se caracterizado por uma retórica muito moderada, muito centrista, até atraindo Geraldo Alckmin como vice-candidato a vice, essa retórica centrista voltada para o que a gente chama de eleitor médio, que tem preferências mais moderadas. Certo. Por isso que a retórica muito agressiva, ela não é tão útil assim para o Partido dos Trabalhadores, e ela está sendo certamente terceirizada para outros atores. Quero agradecer os nossos convidados aqui. Infelizmente, o relógio é cruel com a gente. Vamos, no domingo, claro, conseguir entender esse cenário, como vai ser de fato a postura de cada um deles nesse encontro no debate presidencial. Agradecer o deputado federal Felipe Barros, que esteve conosco aqui. Deputado, muito obrigado. Mário Sérgio Lepre, cientista político e professor da PUC Paraná também. Professor, mais uma vez, muito obrigado. E a professora Maíra Goulart, professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também, professora, igualmente, muito obrigado pela participação aqui no nosso debate.